Prepara que o capítulo 8 pesa uma tonelada. Um conceito novo desse capítulo é o da mulher braba, uma mulher que já foi selvagem e está domesticada, tentando voltar ao estado anterior. E, portanto, ela anseia tanto que se coloca em grande risco. O desespero nos faz cair facilmente nas armadilhas obsessivas. A mulher precisa de qualquer coisa que a faça sentir melhor, que a deixe em paz, ou de qualquer pessoa que possa amá-la. E é aí que nos enfiamos nos relacionamentos tóxicos, nas drogas e no álcool. Não só esse conto de fadas é horripilante, como para mim ofereceu ainda dois desafios. A mulher mais velha, que normalmente é sábia, nessa história é rígida. E dançar, que normalmente é libertador, nesse caso virou obsessivo. Os ensinamentos são profundos, lembrando o quanto a distância da nossa natureza selvagem pode ser nocivo para a gente. Mas vamos à história. Uma menina pobre que conseguiu com muito custo costurar os próprios sapatos, usava-os com orgulho. Num certo dia, uma carruagem dourada se aproxima dela, e uma senhora muito rica promete vida nova, comida e um teto para a menina órfã. Ela aceita, claro. A primeira coisa que a velha faz é queimar tudo da menina, incluindo os sapatinhos vermelhos. A menina vive no conforto, mas sente uma saudade enorme da sua antiga liberdade e dos sapatinhos que ela mesma fez. A senhora quis que a menina fizesse a crisma e, para isso, ela precisa comprar novos sapatos. Ela vê na vitrine um par de sapatos vermelhos lindíssimos. Depois de uma piscadela, o sapateiro passa os sapatinhos para ela, sem a velha ver, já meio cega, e ela não ia, claro, deixar que fossem sapatinhos vermelhos tão vivos no pé de uma menina da igreja. Na igreja, olhavam para ela com reprovação. Em um canto, um estranho soldado mágico toca os seus sapatos, e a partir daí, eles a forçam a dançar sem parar. Mesmo quando tenta se livrar deles, os sapatos assumem o controle. Ela dança sem descanso, sendo rejeitada até por um espírito guardião. Desesperada, vai até o carrasco e implora que ele corte os seus pés. Ele obedece e os sapatos continuam dançando sozinhos. A menina sem pés passa então a viver humildemente, trabalhando como criada, e nunca mais deseja sapatos vermelhos. Ponto fim. Triste, né? A gente fica esperando um desfecho mais animador, mas esse realmente não se anima a nada. Do que esse conto fala então? O apavorante desfecho é típico dos finais das histórias de fadas em que a protagonista espiritual é incapaz de completar o esforço de transformação. Essa transformação tão necessária à vida acaba sendo vivida de uma forma nociva para ela. O sapatinho é o símbolo de uma vida feita à mão, uma vida feita de escolhas próprias. A perda dos sapatos feitos à mão representa a perda da vitalidade passional e da vida que a própria mulher projetou para si, aquela que ela deseja. E isso acontece justo quando ela é domesticada demais, o que acaba levando à perda da percepção aguçada, que induz aos excessos, a perda do pé, a plataforma sobre a qual pousamos, a nossa base, um aspecto profundo da nossa natureza instintual que sustenta a nossa liberdade. Tem uma coisa muito interessante que a Clarice fala, que é: quando a mulher se esforça por intervir e combater seus próprios demônios, quaisquer que sejam eles, essa é uma das guerras mais valiosas. Muito embora ela possa, como ocorre na história, chegar ao fundo do poço em decorrência da fome da alma, do cativeiro, do instinto prejudicado, de escolhas destrutivas e de todo o resto, lembrem-se que no fundo é onde ficam as raízes vivas da psique. É ali que está o alicerce selvagem da mulher. No fundo está o melhor solo para semear e ver crescer algo de novo. Ou seja, quando a gente chega no fundo do poço, a gente quica. Mas antes de chegar lá, é possível identificar alguns sinais ao longo do caminho, armadilhas que estão preparadas. Nossa autora maravilhosa lista 8 armadilhas e indica como não cair nelas. Armadilha número 1, a carruagem dourada, a vida desvalorizada. A história também acende um farol vermelho para mim. Vou te tratar como uma filha, diz a senhora. Se alguém já escutou isso de alguma mulher que não seja sua mãe, pode parecer um elogio, uma honra, mas será que é bom? Subir na carruagem dourada é um desejo psicológico de não se esforçar tanto. Escolhas que pareçam mais fáceis ou confortáveis, mas que aprisionam e afastam a mulher da sua vida criativa autêntica.
Muitas vezes ela abandona algo significativo por algo mais seguro ou socialmente aceito, sacrificando a alegria verdadeira e o envolvimento profundo. A armadilha não está no desejo de conforto, mas no preço pago por ele, a perda de significado da liberdade criativa. Isso leva a uma vida silenciosa, reprimida, onde os desejos da alma estão sufocados. Os sapatinhos vermelhos, eles eram grosseiros, assim como as primeiras coisas que criamos, como um rascunho de uma grande obra. Não é porque eles são grosseiros que eles não são importantes, muito pelo contrário. Armadilha número 2: a velha secarrona, a força senescente. A senhora representa a parte da psique ou da sociedade que valoriza a rigidez e as aparências, anulando a individualidade criadora. A velha secarrona simboliza a repetição sem renovação, a obediência cega e o medo de inovar. A mulher é pressionada a se ajustar e não a se destacar. A armadilha está em abandonar sua autenticidade para agradar. O caminho de libertação é escolher conscientemente os vínculos e grupos que nutrem a sua alma, em vez de se fundir com padrões coletivos estagnados. A armadilha número 3 é a queima do tesouro, que gera a fome da alma. Quando a vida criativa é reprimida ou abandonada, a mulher entra em estado de alma faminta, ansiando desesperadamente por vitalidade e expressão. Essa fome surge da negação dos próprios desejos, da valorização externa e da autocensura. Com o tempo, a mulher aceita qualquer substituto da alegria original, mesmo que seja tóxico. É a perda da sensorialidade, da espontaneidade e dos instintos. Quando finalmente se liberta, ela pode agir de forma extrema, impulsionada pela carência acumulada, que é a mulher braba. Armadilha número 4: danos aos instintos básicos, a consequência do cativeiro. O cativeiro psíquico danifica os instintos naturais da mulher, especialmente o de fugir do que a aprisiona. A repressão criativa leva à tristeza profunda, depressão e confusão mental, semelhantes ao comportamento de animais em cativeiro. A exigência de se comportar, imposta pela velha senhora, sufoca a expansão interior. A cura começa com o reconhecimento da captura e da fome da alma, e com o esforço consciente de reconectar-se à sua própria natureza instintiva e criativa. Armadilha número 5: a tentativa de ocultar uma vida secreta, a divisão. Em antigas culturas matriarcais, rituais com pigmentos vermelhos, como a rena, celebravam a chegada da menstruação e o poder criativo feminino. Vermelho é a cor da vida e do sacrifício, mais uma dualidade mostrada nesse livro. Para uma vida vibrante, precisamos fazer sacrifícios de diversos tipos. Se queremos criar, por exemplo, precisamos sacrificar a superficialidade, alguma segurança e o desejo de ser apreciada. O sapato vermelho, nesse contexto, simboliza a força vital e o potencial da alma feminina. Quando a menina pega os sapatos vermelhos sem permissão, ela vê ali um canal para escoar toda essa força reprimida. Mas aquela é uma vida secreta, e ao não poder viver isso plenamente, ela vive de forma errada, vamos dizer assim. Ela não percebe mais os aspectos nocivos daquilo. E tudo tem seu aspecto nocivo quando em excesso. O predador psíquico, representado pelo sapateiro, se disfarça de forma inofensiva, mas engana e captura o desejo selvagem, transformando-o em armadilha. Armadilha número 6: o recuo diante do coletivo, a rebelião na sombra. Quando o coletivo é hostil à vida natural das mulheres, devemos, como no caso do patinho feio, resistir, aguentar e procurar aquilo a que pertencemos. A menina usa os sapatos em segredo, é descoberta e punida pela comunidade, mas já foi seduzida pelo poder deles. O fascínio dela pelos sapatos a impede de uma rebeldia mais significativa. Armadilha número 7: a simulação, a tentativa de ser boa e a trivialização do anormal. Trivializar o que é anormal, no caso da menina fingir que está tudo bem, prejudica ainda mais a natureza selvagem. Aceitar agressões à alma e ao instinto é uma forma comum de autossabotagem. As mulheres são condicionadas a serem boazinhas, aceitando abusos à sua natureza instintiva, emocional e criativa. Essa adaptação à violência psíquica tira a força vital, neutraliza a capacidade de reagir
e de proteger o que é essencial à alma. Quando a obsessão pelos sapatinhos vermelhos toma conta, a mulher perde o foco de tudo que é verdadeiramente significativo em sua vida interior e ao redor. Armadilha número 8: a dança descontrolada, a obsessão e a dependência. A velha senhora, que deveria proteger e guiar a psique, falha completamente. Não percebe o perigo dos sapatos vermelhos novos, nem o caráter do homem de barba ruiva. Esse, com sua influência, ativa a obsessão da menina, fazendo com que ela dance sem conseguir parar. A menina tenta várias estratégias para lidar com a sua realidade: se submeter, se rebelar, fingir, se controlar, mas está desconectada de si mesma e do instinto. Ao ceder novamente ao encantamento dos sapatos, ela mergulha numa dança incontrolável, símbolo de sua entrega à compulsão e ao vazio. A dança frenética representa a dependência, uma repetição automática e destrutiva que consome sua energia vital sem trazer sentido ou plenitude, apenas exaustão, trauma e medo. Quando tenta buscar alívio espiritual, é rejeitada por um guardião simbólico que lhe impõe uma maldição: dançar eternamente até se tornar um espectro ou uma advertência viva para os outros. Essa punição representa o aprisionamento em ciclos obsessivos, análogos à dependência física e emocional. O mais comum é que uma mulher nessa situação fique entorpecida. Ela não se sente bem nem mal, ela não sente nada. Duro, né? Quem nunca se viu numa situação parecida? Hoje eu sei os momentos da minha vida em que eu estive braba. E você? Eu adoro escutar o podcast Talvez Seja Isso, de Mariana Bandarra e Bárbara Níquel, e vou terminar com alguns insights delas. Não dá para fazer jejum a vida toda e de uma hora para outra comer uma refeição inteira. Ou seja, o tempo é importante para a cura. E com o tempo, a paciência. Depois que a gente toma consciência, podemos dar um passinho de cada vez. O milagre da individuação é começar o processo antes de estarmos prontas. A gente vai descobrindo no caminho. Tem outro ponto importante aqui. Por que será que a menina não tenta fazer outro sapatinho depois que a senhora queima o dela, já que foi ela mesma que fez? Porque provavelmente ela não sabia que poderia. Às vezes, não levamos a vida que a gente quer, porque ninguém acredita que isso é uma possibilidade. Precisamos nos oferecer uma permissão total para assumir poder e autorresponsabilidade para costurar os nossos próprios sapatinhos vermelhos. E dançar, claro, com aqueles feitos por nós, tudo bem. Os contos de fada terminam, mas a nossa vida não. Eu me dou permissão total. Eu construo a vida que eu desejo. Até o próximo capítulo.